pessoal, eu sou o professor Wesley Souza e estarei aqui com vocês conversando sobre temas da atualidade. Vale a pena dizer que o edital do Enem já saiu, então a gente está se preparando para esse processo, para esse exame e compreender temas da atualidade, fazer debates sobre eles é importante, não só para estar atualizado sobre as várias áreas de abrangência da prova, mas também como a redação. A gente nunca sabe qual é o tema da redação e estar inteirado sobre os vários temas que estão sendo debatidos pelo mundo é essencial. Nesta aula, a gente vai conversar sobre a crise imigratória e como isso constitui uma questão humanitária muito importante. E aí existem alguns conceitos necessários de entender para esclarecer bem esse tema e que a gente consiga fazer um bom debate sobre ele. Primeiro são sobre os conceitos: imigração, emigração e o conceito de migração. Migração é de fato um conceito mais geral que acontece tanto na espécie humana quanto nas espécies animais. É muito comum a gente ouvir, por exemplo, aquele cardume de peixes migrou de uma região a outra, ou aqueles pássaros durante um período de ano, fazem um processo de migração. Isto é muito comum no mundo animal, mas também muito comum na realidade dos seres humanos. As causas podem ser as mais diversas: mudanças climáticas, catástrofes naturais, conquistas militares, no caso da raça humana, insegurança na terra de origem, perseguição, povoamento de um novo território, entre outros. Quando a gente vai para os outros dois conceitos, imigração é o processo de entrada em um país, e aí necessariamente este conceito diz respeito a país como nós conhecemos hoje, com limites territoriais, com uma gerência administrativa, e o processo de emigração é o processo de saída. Então, decidi sair do Brasil para morar em um outro país. Eu fiz o processo de emigração. Eu saí do Brasil. Durante a história da humanidade, diversos são esses movimentos de migração, emigração e imigração, pelos mais diversos motivos. Então, já é consensual entre os especialistas que ao longo de toda a nossa história existiram povos nômades, e povos sedentários, que se fixavam em determinados espaços, assim como outros povos que viviam viajando de um espaço ao outro, aproveitando os recursos naturais, conquistas militares, entre outros. Existe um conceito que é o conceito de migração moderna, que é um conceito que tem relação com a existência de países, que foi o que nós falamos ainda há pouco. Antes da existência de territórios conhecidos ou Brasil, ou os Estados Unidos, ou Canadá, nós tínhamos várias regiões pequenas, vários territórios pequenos, e a população mundial já migrava de um território ao outro. Só que o conceito de migração moderna, ele pressupõe a existência de países, de comandos administrativos e de fronteiras em países. A primeira onda expressiva que nós temos de migração, ela se dá após a Revolução Industrial. A Revolução Industrial faz com que nós tenhamos empreendimentos tecnológicos que diminuem em muito a demanda de mão de obra em trabalhos que antes, nas quais a mão de obra era completamente necessária. Então, com a evolução tecnológica, por obviedade, você precisa de menos mão de obra em determinadas áreas. Isso, naquele momento histórico, causa um nível de desemprego gigantesco. Então, a primeira onda migratória nessa migração moderna, onde tu já tens os países, é um processo que se dá após a Revolução Industrial. Após a Revolução Industrial, muitas famílias da Europa vão migrar, especialmente para as Américas, e o país que mais recepciona essas famílias é os Estados Unidos. E esse documento, Estatuto Geral da Imigração, que é de 1882, é o primeiro documento no mundo que trata especificamente deste movimento de imigração, quais são os direitos, quais são as condições em que isso pode acontecer. Ele é um documento elaborado lá nos Estados Unidos, e é muito importante entender isso, porque parte da história desse país, que inclusive hoje debate de forma diferente de como debatia anos atrás as ondas imigratórias, é necessária essa compreensão histórica de como a formação desse país se deu. O próprio Brasil, o país em que nós vivemos, teve durante muito tempo ondas migratórias que fazem parte da nossa Constituição. Nós já tivemos imigração de alemães, de italianos, dos próprios portugueses. Nós tivemos a imigração de povos africanos vindos em condição de escravidão. Então, compreender que a história humana é, sim, em grande parte, a história das imigrações. Então, é essencial compreender
que a história da humanidade está intimamente vinculada com a história das imigrações, desses processos migratórios ao longo dos territórios e ao longo dos países. A segunda onda migratória que nós temos nessa onda de migração moderna é uma migração pós-Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, muitos países destruídos pelo processo da guerra e muitos outros países querendo mão de obra de imigrantes, assim como conhecimento técnico de muitos desses imigrantes, estimularam esse processo de imigração. Os Estados Unidos, que nós falamos ainda há pouco, também foi um desses países que estimulou essa vinda de imigrantes para o seu território. Junto com eles, o Canadá, a Austrália e a Argentina, além de alguns outros países. O Brasil, nesse período, também recebeu algumas ondas de imigrantes. E aí nós vamos falar um pouco sobre a realidade dos imigrantes no Brasil. O Brasil, vale a pena ressaltar, é um país que, em nível mundial, é referência no tratamento a imigrantes e mesmo na elaboração de legislações sobre a condição do imigrante. Nós temos no Brasil hoje a Lei dos Imigrantes, que é uma lei que trata sobre os direitos, sobre as condições, sobre como essas pessoas são recepcionadas no nosso país. No ano de 2010, o Brasil recebeu 54.582 imigrantes. Já no ano de 2016, nós recebemos 126.258 imigrantes. Isso tem relação com esse tratamento que nós politicamente temos dado a quem são os imigrantes no nosso território. Mas vale ressaltar que mesmo com esse número expressivo de pessoas de outras nacionalidades entrando no Brasil, ainda hoje, o número de brasileiros que emigraram, que fizeram o processo de saída do país, ele é maior do que o número de imigrantes por mais de 1 milhão. Então, mesmo com a entrada expressiva de imigrantes no Brasil, e nas últimas décadas nós temos crises imigratórias em muitos países, no Oriente Médio, na África, no Haiti, mesmo com essa entrada volumosa de imigrantes no Brasil, essa balança ainda é positiva no sentido de que mais pessoas saem do Brasil do que pessoas entram. Sobre os refugiados, que é uma dessas categorias dentre os imigrantes, o Brasil também tem uma cultura de recepção muito positiva. Nós somos referência internacional no tratamento aos refugiados e vale entender qual é que é o conceito de refugiado, porque a gente vai diferenciar isso do imigrante natural. Qualquer pessoa pode ser um imigrante, eu posso decidir por algum motivo sair do Brasil, eu não quero sair do Brasil, este é o meu país, mas vale entender o que esse conceito diz. Refugiados são pessoas que se encontram fora do seu país por fundado temor de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, opinião política ou participação de grupos sociais e que não possa ou não queira voltar para o seu país. Então, esta aqui é a definição de refugiado. O que é o mais importante de compreender nela? É que são pessoas que se encontram fora do seu país por fundado temor de perseguição por alguma motivação, que pode ser raça, religião, nacionalidade, ou a posição política. O Brasil também tem uma política, como eu já disse antes, de recepção de refugiados que é referência em nível mundial. Essa convenção, a Convenção de 1951, ela trata sobre a situação dos refugiados. Lembrem, aquela primeira convenção que nós citamos é uma convenção feita nos Estados Unidos, um documento elaborado nos Estados Unidos, um estatuto que trata naquele país sobre a condição do refugiado. Este outro documento é um documento internacional que trata sobre a circulação de refugiados ao longo do planeta. Lembrando, refugiados estão fora do seu país por um temor fundado de perseguição. Isso é importante compreender. O Brasil é o primeiro país do Cone Sul do hemisfério a reconhecer esse documento. Isso também faz parte do porquê somos referência internacional no tratamento a imigrantes e a refugiados. O reconhecimento desse documento, termos sido o primeiro país do Cone Sul a reconhecer esse documento, faz parte dessa nossa história. O caso da Síria. Vocês provavelmente já viram na televisão alguma coisa sobre o caso da Síria, desde afogamentos que têm acontecido no mar Mediterrâneo, da população que tenta fugir daquele país, ou a guerra civil que aquele país passa. Então, vale entender um pouquinho do caso da Síria para entender o que tem se passado em nível mundial nesse caos imigratório, nesse caos humanitário que nós temos vivenciado. A Síria é um país que só teve a sua independência muito tardiamente. Em 1945, ele conseguiu se tornar independente da França.
Desde lá, a Síria vem passando por vários golpes e tentativas de golpes militares. Isso seccionou o seu território entre vários grupos que disputam entre si o território ou o comando do país. Quem tem sofrido com isso é a população da Síria. Houveram alguns pequenos períodos de instabilidade, mas na última década essa problemática retornou e a Síria passa hoje por uma guerra civil muito drástica, muito triste. Em 2015, mais de 300 mil pessoas cruzaram ilegalmente o mar Mediterrâneo em busca de asilo ali na Europa, né, de encontrar um país onde essas pessoas pudessem viver. Mais de 300 mil pessoas, vale dizer que a Síria tem mais de 17 milhões de habitantes. Então, mais de 300 mil, só em 2015, atravessaram o mar Mediterrâneo em péssimas condições, em condições de estar à mercê de traficante de pessoas ou de embarcações em condições muito precárias. E o que acontece? Neste mesmo ano, em 2015, mais de 2 mil pessoas morreram afogadas no mar Mediterrâneo nessa tentativa de fuga dessa condição de guerra civil na Síria. Isso é um caos porque nós vamos falar mais um pouco adiante que todo indivíduo tem o direito à moradia, tem o direito a acesso à cultura, acesso à educação, saúde, estabelecido como um dos direitos humanos. Então, todo indivíduo também deve ter o direito humano de fazer esse processo de imigração se a região, se o país onde ele vive não lhe oferece condições mínimas. No caso da Síria, essa guerra civil, por obviedade, não oferece essas condições aos habitantes daquele país. Por isso, os números sobre a imigração que tem ocorrido para a Europa a partir da Síria, e aí vale ressaltar, quem está saindo da Síria está emigrando, quem está entrando em outros países, na Europa ou mesmo no Brasil. O Brasil também tem recepcionado refugiados e imigrantes da Síria, está imigrando. Então, o processo de entrada em outro país é imigração e o processo de saída do seu país é emigração. A Declaração dos Direitos Humanos é um documento muito importante, um documento mundial, que estabelece os direitos que todos nós, indivíduos, temos. A saúde, a educação, a moradia, a nacionalidade, a livre expressão. Infelizmente, nos últimos anos, nós temos sofrido agressões a esse debate dos direitos humanos. A livre liberdade de expressão que os indivíduos têm tem sido utilizada para atacar esse próprio direito. Observa a contradição, é como se fosse um rato elogiando a ratoeira. Quando eu critico o direito humano, que é a liberdade de expressão, utilizando a própria liberdade de expressão que me é conferida como direito humano, eu estou entrando numa contradição. Essa Declaração dos Direitos Humanos também vai tratar, além dos direitos de todos nós como indivíduos, dos direitos dos imigrantes, dos direitos dos refugiados. A Declaração dos Direitos Humanos é um documento de nível mundial que estabelece quais são os direitos dos indivíduos ao longo de todo o globo terrestre. Nos últimos anos, nós temos visto os ataques sobre o que são os direitos humanos, sobre o pretexto de falar sobre os direitos da pessoa encarcerada. Contudo, essa declaração fala dos direitos de todos os indivíduos, inclusive dos direitos do indivíduo encarcerado que eventualmente praticou algum crime. O ataque a essa declaração e aos direitos ali estabelecidos, na verdade, ele constitui uma contradição. Quando o indivíduo usa a liberdade de expressão, que é um direito humano garantido na Declaração dos Direitos Humanos, para atacar os direitos humanos, ele está incorrendo numa grande contradição. Afinal, ele está usando um direito humano para atacar os direitos humanos. É muito importante a gente compreender qual a necessidade de proteger a Declaração dos Direitos Humanos, os direitos humanos ali estabelecidos na nossa Constituição também. Ela é referenciada neste documento. Então, os direitos aqui estabelecidos e arrolados ali como necessários para a boa convivência e a vida da humanidade também estão espelhados na nossa Constituição. Esse documento também falará sobre a condição da pessoa que faz esse processo de imigração ou que está na condição de refugiado. O artigo 2 da Declaração dos Direitos Humanos dirá a seguinte coisa: o direito à não distinção do país ou território de naturalidade da pessoa, para que não ocorra nenhum tipo de discriminação quando há necessidade de migrar. Então, se o indivíduo tiver essa necessidade por algum motivo, ou mesmo por sua espontânea vontade de sair de um país a outro, de mudar o estabelecimento do país aonde ele reside, não pode haver, segundo a Declaração dos Direitos Humanos, nenhuma repressão, nenhum preconceito
por conta do país de origem desse indivíduo. Este é um direito humano básico. Nenhum de nós pode ser discriminado por conta da nossa origem, por conta da nossa nacionalidade. Essa declaração também dirá no artigo 14 que todo ser humano vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Este é um outro conceito que tem relação com a questão política. O indivíduo que está sendo perseguido politicamente no seu país pode sim pedir asilo em outros países. A posição política de um indivíduo não pode, de forma alguma, significar um prejuízo para os direitos humanos daquele indivíduo. Cada um de nós tem a liberdade de pensar, de crer e de agir, desde que nós não estejamos interferindo no direito do outro indivíduo, de qualquer forma, baseado em qualquer filosofia ou qualquer ideologia política ou em qualquer crença. Isso também está ali estabelecido na Declaração dos Direitos Humanos. Vários países do mundo têm adotado, e é muito costumeiro que os países adotem suas políticas migratórias. Você vai ter diversas formas de adotar essas políticas migratórias e elas serão baseadas em argumentos. Como nós vimos anteriormente, o Brasil recebeu muitas ondas migratórias. A nossa Constituição como país tem relação com essas ondas migratórias. Nós recebemos alemães, japoneses, italianos, portugueses, africanos. Então, essas ondas se dão pelos mais diversos motivos, algumas pela Segunda Guerra Mundial, então muitos fugiram para cá porque esse era um território pacífico, que não estava envolvido em guerra. A população do continente africano, em grande parte, veio para cá por conta da escravização que lhes foi imposta. O português migrou para cá como conquistador desse território. Nós já tínhamos aqui os nativos desta região. Então, tu tens várias ondas migratórias ao longo da história do Brasil, pelos mais diversos motivos, como dissemos no começo, essas migrações, essas imigrações, têm as mais diversas causas. E aí, dentre as argumentações para se estabelecer as políticas migratórias dos países, que estabelecerão como as pessoas entrarão ou sairão dos seus países, nós temos alguns argumentos. Argumentos a favor. O aumento da oferta da mão de obra. Alguns países, especialmente na Europa, são países que têm envelhecido muito aceleradamente, né? Tem uma população na terceira idade muito grande. Então, esses países têm tentado atrair imigrantes, porque esses imigrantes constituem uma oferta de mão de obra potencial. Esses imigrantes podem ajudar na contribuição da construção desse país como mão de obra, como arrecadação de impostos, como gente para povoar esse país, porque a população de muitos países na Europa são populações que têm envelhecido. Você tem exemplo disso a Alemanha, que tem políticas migratórias para atrair pessoas, oferecendo desde a condição de estudo privilegiada, a condições de moradia. Então, a Alemanha é um exemplo de país que tem utilizado esse argumento favorável para estimular as suas políticas migratórias. Um outro é a compensação a essas taxas de decrescimento da população. Em uma outra aula a gente vai conversar sobre esse movimento que as populações ao longo do mundo têm feito. A população é mais jovem, depois ela envelhece. Então, esse também é um argumento utilizado para construir as políticas migratórias ao longo do mundo. O envelhecimento ou uma população que é mais nova ou mais velha, ela constitui um argumento para você estimular a entrada de imigrantes no país, porque você precisa de mão de obra para aumentar a arrecadação, para ter mão de obra para construir a base tecnológica, a base industrial, a base de pesquisa do país. Os Estados Unidos, que foi um país que nós já falamos algumas vezes, porque ele também é referência tanto na história das ondas migratórias quanto nas políticas migratórias, em alguns momentos ele já utilizou dessa argumentação para estimular a entrada de imigrantes no seu país. E aí você vai ter os argumentos contra as ondas migratórias, para restringir, para tornar mais difícil imigrantes entrarem no seu país. O aumento dos gastos com serviços públicos e eventual precarização desses serviços. Ora, se tu aumenta a população dentro de um país, os sistemas de oferta de serviço público precisarão necessariamente acompanhar esse aumento para continuar oferecendo a cobertura e a qualidade que ele costumeiramente já oferece. Então, o argumento de que o aumento de uma população vinda de outros países num território, ele significa uma dificuldade para quem gere o país, para quem gere aquele território. Então, os estados do Brasil que ficam próximos da Bolívia, por exemplo, da Bolívia e da Venezuela, eles têm argumentado sobre isso, que tem sido difícil
continuar oferecendo serviços públicos no mesmo nível de qualidade por conta das ondas migratórias, especialmente da Venezuela nos seus estados. Esse é um argumento utilizado para esse desenho das políticas migratórias. E a outra delas, e que é muito vigente nos últimos anos, é a tomada de vagas de emprego da população nativa. A população que chega, vinda de outros países, eles precisam necessariamente encontrar vagas de emprego. Então, se tu tem países sofrendo com desemprego, esse argumento acaba sendo muito bem recepcionado pela população e pode significar um endurecimento das políticas migratórias desse país. A tomada de vagas de empregos da população nativa também é um argumento que tem sido usado na construção dessas políticas migratórias ao longo do mundo. Quando tu tem países ou territórios que têm sofrido com a oferta de emprego, em que tu tem altos índices de desemprego, esse argumento ele acaba sendo muito bem recepcionado pela população e pode significar um endurecimento da política migratória daquele país ou daquela região. A região, por exemplo, do Brasil que faz limite ali com a Venezuela tem sofrido com essa dificuldade também. A argumentação dos políticos, né, de quem gerencia a coisa pública naquela região, é que a entrada de imigrantes tem tomado o emprego daquela população. Mas é importante lembrar que a Declaração dos Direitos Humanos garante a esses indivíduos a possibilidade de fazer o processo de imigração e que, na verdade, os gestores da coisa pública que precisam equilibrar essa gerência de forma que você consiga ofertar emprego tanto para a população nativa, porque esse também é um direito fundamental dela, quanto para a população que tem imigrado. Mas estes são alguns dos argumentos, existem vários outros, que ajudam a definir e ajudam a desenhar as políticas migratórias ao longo do mundo. Esses dois últimos são argumentos que nos últimos anos têm sido utilizados, por exemplo, pelos Estados Unidos, que ao longo dos momentos anteriores nós citamos que já se utilizou de políticas migratórias mais abertas, trazendo imigrantes para o seu território, para usar como mão de obra tanto intelectual quanto braçal, em vários momentos, pós-Revolução Industrial, pós-Segunda Guerra Mundial, mas que agora tem endurecido as suas políticas migratórias por conta desses argumentos, porque a oferta dos serviços públicos se torna um pouco mais difícil, ou então pela tomada de empregos dessa população. Então, entendendo que existem políticas migratórias e elas estão baseadas em argumentos, é importante nós retomarmos aos conceitos iniciais de migração. Lembrando, migração é um processo que pode acontecer tanto no ser humano, o ser humano pode efetuar esse processo de migração, quanto no reino animal. Então você vai ter vários exemplos de cardumes de peixes que migraram de uma região a outra, que em determinado período do ano fazem esse processo de migração, ou de aves que fazem esse processo de migração. Mas os conceitos de imigração e emigração dizem necessariamente respeito ao ser humano. O ser humano imigra para um país, ele adentra um país ou ele emigra do seu país de origem, da sua região de origem. Isso também tem relação, importante lembrar, com o conceito de migração moderna, que demanda necessariamente a existência de territórios como países. Tá? Os países têm uma gerência administrativa, têm territórios delimitados. Então, esse conceito de migração moderna, que compreende emigração e imigração, ele necessariamente está relacionado com a existência de territórios como países. Essa aula é importante para entender os movimentos que a gente tem visto ao longo do mundo, também é importante para entender um pouco do posicionamento do nosso país, de como o Brasil trata essas ondas migratórias, como elas fizeram parte da nossa Constituição como país, muito da nossa cultura, muito da nossa legislação tem relação com essas ondas migratórias e o que elas nos trouxeram de contribuição para o desenho do país que nós temos hoje. Então, existem muitos artigos bons na internet sobre esse assunto, no site chamado Politize, você vai encontrar uma série de artigos sobre a migração, como ela constitui um elemento importante na formação da humanidade e como ela tem se desenhado na política do mundo. Aproveitem, pesquisem, essa é uma oportunidade muito boa de conferir conteúdo em casa, de aproveitar esse período de quarentena, esse período necessário em meio a essa crise que nós vivemos, para aprender, para se preparar. Vale lembrar que o edital do Enem desse ano já foi lançado e esse é um tema que provavelmente estará em várias partes dessa prova e quem sabe até na redação. Então aproveitem essa aula ao máximo, voltem, assistam novamente, anote as partes que você considerar importante, vai no Google, dá uma pesquisada sobre esses conceitos ou de forma mais aprofundada nos temas que a gente tratou aqui e aproveitem essa oportunidade. Até mais!